Olá, 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 boa noite. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Olá. Boa noite. Nós vamos ter uma live para falar sobre o yoga e o feminino com a Flora Souza. A Flora deve estar chegando por aqui. Cadê a Flora? Tá aqui já. Então, vou chamar a Flora, a gente já começa o nosso papo, vou apresentando a Flora para vocês, ela continua com essa apresentação por conta própria, e aí a gente começa essa nossa conversa sobre o yoga feminino. Boa noite para quem está chegando, bem-vindas, bem-vindos. Vamos para a nossa conversa. Cadê a Flora? Ei, Flora, sumiu. Estava aqui. Flora, cadê você? Oi! Olá, entrei. Oi! Tá com um delay meio gigante, mas espero que dê tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô. Está Tá, me melhorou. vendo? Eu Tô. acho que a minha Aham. internet, você sabe, tá um pouquinho lenta, mas vamos lá. Tá bom, melhorou, tá ótimo. Tá ótimo? E Ai, que então bonito te já. ver. Quanto tempo? Sim, verdade. Né? Muito tempo, muitos anos. Quanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente. A Flora é uma amiga de muitos e muitos e muitos anos, da época que ela ainda sabia falar português, né? Daqui a pouco vocês vão ver Ai, aqui, já não sabe mais falar muito bem português, vão aparecer umas palavras meio esquisitas. Ah, a pedindo Flora paciência. mora no México, né? Uma cidadezinha super bonita, San Cristóbal de las Casas, é isso? Sim, aqui eu tô Uma atualmente. uma cidadezinha bem bonita. Tem uma história muito interessante. A gente se conheceu pelo yoga, mas a Flora tem um espírito aventureiro. Percorreu um monte de lugares no mundo, foi se enfiando em muitas coisas, muitas atividades, tribo indígena, né, dentro dessa sua trajetória, vários movimentos, e o yoga é um desses, mas não o único, né? Eu acho que é legal a gente explorar também essas outras coisas que você Uhum, foi fazendo aí na sua trajetória, porque no fundo tudo isso vai contribuindo para a maneira como você aborda o yoga hoje em dia, para a forma claro. como você trabalha o yoga. Então, fala um pouquinho de você com seu novo sotaque. Ai, Marquinhos. Vou me esforçar para falar bem o português. Não, é brincadeira. Antes de começar, eu queria agradecer por esse convite, querido, por esse espaço que você está criando da expressão do feminino, assim, com essa jornada de lives com várias mulheres, super lindo isso. Eu acho que é super importante, não, que esse alento, que esse sopro feminino percorra. Bom, então assim, agradeço, que lindo poder estar aqui. E falando um pouquinho, né, da minha jornada, já começando aí nosso tema do yoga e o feminino, eu acho que tudo isso começou, né, até um pouquinho antes da gente se conhecer. Eu acho que já faz uns 10 anos que a gente se conhece. E é muito lindo que a gente se foi junto, né, cada um com a sua história, com essa jornada da yoga e se construindo, se tecendo. Mas eu estudei antropologia, né? Eu falo que eu sou antropóloga de formação e de coração.
E acho que isso muito me levou, né, essa vida um pouquinho nômade, assim. Já faz muitos anos que eu venho viajando por muitas partes do mundo, desde Índia, Nepal, Europa. E agora também já faz um tempo Centro-América, Norte-América, Sul-América, América do Sul. Então, isso tudo eu acho que contribui muito, porque eu me alimentei muito daí, né? Dessa jornada, dessa experiência de, de, de sair de um estudo de gênero da universidade, né? E para antropologia, né? Conhecer um pouco culturas indígenas, me aprofundar um pouquinho na etnografia e a yoga acompanhando tudo isso, assim, foi super lindo. Uhum. Né, como viver em comunidades indígenas, entender como as mulheres, né, aí já entrando no feminino um pouquinho, entender como as mulheres viviam, né, daquela forma. E acho que tudo isso, né, como sendo mulher naquele contexto, e eu acho que tudo isso foi contribuindo para eu ir viajar, né, numa jornada de autoconhecimento assim total. Eu acho que as minhas viagens têm tudo a ver com isso. E buscando outras maneiras de habitar o mundo como mulher também, né? Porque independente do gênero, essa como sou mulher, como fisicamente, não biologicamente, assim, né? Como sou cíclica. Então, assim, passo por todos esses processos que a gente vai falar hoje aqui. Espero que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Então, comecei a viajar e a conhecer e a vivenciar outras formas de experienciar o que é ser mulher. E me alimentei Flora, deixa eu muito. só te cortar uma coisinha. Você me Fala, autorizou, querido. né? Você pediu para eu ir te chamando em alguns momentos. Me conta uma coisa, essas suas viagens que você foi fazendo, né, pela Índia, Nepal e Uhum. Europa, você foi com esse objetivo? Você encontrou o que você procurava? Como foi isso? Não, na verdade era como vontade de reconhecer o mundo em todas as suas formas, assim, né? E sempre tendo muito a yoga como conexão comigo mesma, né? Então, nesse processo de viagem, de conhecer outras culturas, né? Eu comecei a explorar em mim outras formas também de reconhecer meu corpo como mulher. Né? Eu acho que atualmente a gente vive, talvez a gente está vivendo um pouquinho uma abertura disso, talvez assim, uma alienação um pouquinho do corpo feminino mesmo, né? A gente cresce numa cultura que não mostra pra gente, né, o que é menstruar, o que é ovular, como é toda essa ciclicidade, né? Que essa dança hormonal que eu chamo, que faz, né, a gente ser mulher assim. Então a gente é uma menstruando, a gente é uma ovulando. Eu acho que você sabe disso. Eu tenho mãe, tenho duas ou três irmãs, né? Não lembro. Três. Três irmãs. Então assim, você sabe. E eu acho que isso talvez tenha influenciado muito a sua prática também, na sua maneira de ensinar, assim, super feminina. Então, foi dessa jornada, desse conhecimento, né, do meu ciclo, para mim partiu daí, assim, né, como de estudar o meu ciclo menstrual, que eu comecei a me aprofundar e hoje a compartilhar um yoga que cuida, que atende e que, e que busca honrar, né, esse corpo feminino, que é como um método que eu venho criando, que eu venho trabalhando já faz alguns anos, que se chama Chandra Yoga. Esse foi o nome Uhum. batizado, escolhido. E eu acho que é mais ou menos isso. Daí que vem toda essa jornada com o feminino, assim, de uma experiência de autoconhecimento, assim, e também de entender muitas culturas nativas, como elas vêm, cuidam, atendem os ciclos femininos, É isso não? que eu ia te perguntar. Como é que você vê hoje a influência dessas outras culturas, a influência das tribos indígenas, a influência desses povos que você passou, ou até, né, morando há tanto tempo na América Central, América do Sul, América Latina em geral, vários lugares, né, que você passou, absorvendo também essas culturas ancestrais desses povos, como é que você junta isso, né? Ou quais influências você também teve, além do próprio yoga, para montar esse método, esse Chandra Yoga, para trabalhar da forma como você vem trabalhando com as mulheres, respeitando essa questão dos ciclos, né? Sim. Bom,
Eu já faz muitos anos, assim, eu tô super conectada com uma cultura ancestral aqui do México, né? E essa cultura honra muito o feminino desde uma perspectiva lunar. Então, assim, sou dançante da lua, que a gente chama, assim, é um ritual, né? Uma cerimônia entre mulheres, são 4 noites de jejum, onde a gente abrindo espaço para falar disso, assim, também, que eu honro muito essas práticas antigas, essas cerimônias que chegam hoje, eu acho que justamente para a gente voltar a conectar com essa femininidade um pouco esquecida, eu acho, né? Nesse mundo da técnica, nesse mundo masculino que a gente vive hoje, né? Onde a gente vive o mundo do relógio, não o mundo orgânico, não dos ciclos. Eu Esquecida acho que mesmo pelas mulheres, né? exato, eu acho que como mulher a gente perde muito isso, assim, muito. Uhum. Então, essa fonte, né, dessa cultura nativa, antiga daqui do México, me inspirou muito para reconhecer, né, o ciclo feminino como sagrado, para reconhecer o ciclo, né, a conexão das mulheres, não, com esse ciclo lunar, né? Então todo esse honrar essa o feminino, né, que sangra, que tá oferecendo, né, esse sangue a, a terra, né, despertando, até entra um pouquinho numa parte assim que eu acho que até um pouco mística assim, né, despertando uma memória ancestral, né? Então, eu acho que essa minha história, essa minha conexão com essa forma, com esse rezo, eu chamo, me tem ajudado muito e me alimenta muito nesse Legal. trabalho com o feminino e nesse projeto do Chandra Yoga. E eu me lembro de umas conversas que a gente teve faz um tempo já, onde você vem buscando pesquisar algumas coisas do yoga, porque se a gente pega os textos principais, né, os textos chamados clássicos do Hatha Yoga, a gente vê que são realmente textos escritos de homens para homens, as mulheres, algumas até aparecem de vez em quando nessa história, mas assim tem muito pouca coisa documentada, né? E quando os textos vão se referir, esses textos principais, eles vão se referir das partes do corpo e quando vai falar, né? Então, dos plexos, dos centros que ficam nas bases do corpo, eles vão se referir ao órgão sexual masculino, né? O Gorakshashataka fala ali claramente, na raiz do pênis, não está falando de órgão sexual feminino, né? Então, o corpo que está sendo apresentado é um corpo masculino, Uhum. e aí você sempre se mostrou muito curiosa em relação a essas coisas, né? Eu sempre te perguntando, por favor. Sempre perguntando, mas como é para as mulheres e tal? E aí, eu não sei, como é que ficou isso, assim? Você tem buscado, como é que você tem explorado Então, esse corpo feminino dentro do yoga? então, Marquinhos, eu acho assim, primeiro, antes de tudo, que bom você falar sobre isso, assim, honro essas palavras, que eu acho que tem que ser ditas, a gente tem que começar a abrir essas discussões, assim, né, de que esse estudo que a gente tem hoje do yoga, né, essa tecnologia, ela é baseada no corpo masculino, né, assim, a técnica é o que, como você mesmo estava falando, né, como que você citou, e também como livros clássicos, não? Como Hatha Yoga Pradipta, se você for ver, aí limpezas, a retenção de sêmen, aí como limpezas e técnicas minuciosas, não? Para o canal do pênis, o Yoni Mudra é na contração do solo pélvico. Então, quando eu comecei a me deparar com isso, né, e eu como praticante de yoga, né, como utilizando a yoga como na ferramenta não só de profissional, né? Algo que eu quero compartilhar, mas também como algo que eu quero enraizar em mim. Como eu te escrevi, às vezes falava, Marquinhos, aonde tá? Aonde tá esse yoga masculino, né? E o que eu tô sentindo é que, né, não é as mulheres não praticavam, né? A gente sabe que falar de Índia também é muito complexo, né? Falar desses Uhum. textos antigos é muito complexo. A gente trabalha com traduções, muitas coisas foram esquecidas, ou enfim, né? Você sabe que na Índia ou numa cidade se falam 5 idiomas diferentes. Então, assim, mas eu acho que
né, que a grosso modo, assim, a parte, como a gente podia falar, teórica, né, ela é para um corpo masculino. E, na verdade, assim, eu até agora não encontrei nada referente ao corpo sutil feminino. Encontrei no Tao, mas aí vem daí, é a mesma fonte, mas aí é outra linguagem, né? Trabalha com outros elementos. Mas no Tantra também já estou aí nesse estudo, até se tem aí alguma querida que nos está que está assistindo a gente, que tem alguma informação, vamos compartilhar, vamos estudar junto. No Tantra encontrei devoção, né? Devoção às Devis, devoção à energia feminina como energia Shakti, né? O reconhecimento dessa energia como pulsão de vida, mas não há encontrado técnicas, não, para esse corpo feminino, assim. Então, talvez eu traga um pouco a proposta de que o yoga como algo orgânico, né? Como o yoga que a gente pratica hoje, por mais que vem baseado, né, numa Hatha Yoga tradicional, você sabe que é outro yoga, né? Yoga moderna, né? O yoga, enfim, né? Por mais que a gente tente se alimentar dessa fonte, que eu acho que é importante, eu acho que é um estudo nosso agora, né? Como mulher, talvez uma responsabilidade de se estudar, de se reconhecer e talvez de ir aplicando essas técnicas, né? De redescobrindo essas técnicas, né? E talvez de recordando, de abrindo essa memória aí também, né? Não sei o que você acha sobre isso, você que tem essa experiência de buscar um yoga feminino, eu já te falei isso uma vez. Sim, sim. Não, eu acho muitas coisas. Eu acho que existe algo de intuitivo, né? Por mais que a gente aplique as técnicas num corpo descrito como corpo masculino, mesmo para os homens, isso é muito longe de uma técnica que possa ser aplicada, né? Porque está lá descrito no Hatha Pradipika, mas assim, tá bom, você Claro. lê aquele verso e aí, o que você faz com aquilo, né? Então, não ajuda tanto assim também. E eu acho que o entendimento dessas técnicas, que talvez mesmo sendo um corpo masculino, é um corpo da Índia de 1500, do século XI, sabe Sim. assim? E não é também o corpo do homem brasileiro, mesmo assim, né? E Sim, às total. vezes Não não ajuda tanto. se alimenta de outra forma, né? Se Se alimenta nutre de outra outras forma, referências. fala de outra linguagem, não entende, a gente não entende o que está escrito ali com tanta clareza. Então eu acho que muito do que a gente faz hoje aqui também é uma espécie de um entendimento a partir de técnicas que chegam até a gente, técnicas mais Sim. básicas e o aprofundamento nessas técnicas, como eu digo muito, e eu acho uma técnica fundamental, Mula Bandha e o Dhyana Bandha, e o entendimento dessa anatomia e fisiologia sutil do corpo, do prana, tratar as coisas como coisas concretas no campo da sensibilidade, não concretas no campo da Aí matéria, mas concretas no campo da sensibilidade, não imaginárias, não é diferente, assim, concretas no campo da sensibilidade. E aí muito desses aspectos intuitivos vão criando como se fossem assim técnicas secundárias que não estão descritas em lugar nenhum, mas aquelas microcontrações, os microencaixes, os ajustes, aquelas descobertas, os arranjos espontâneos que acontecem pelo corpo. E aí é como se assim o corpo fosse se organizando e se estruturando a partir de um sentir, né? Porque assim se fala, tá, o texto é para homem, então os homens vão conseguir. Não, não tem a menor ideia do que ele quer dizer ali com aquela descrição de Vajroli Mudra. Como é que você inverte, então, o fluxo dos... Tá, né? Como é que faz isso? Então eu tenho trabalhado com essa forma, assim, com um ponto de partida, sabe? Assim, a gente desenvolver a sensibilidade pelo corpo, entendendo o prana. Deu uma travadinha? deu, Oi, mas já voltou. voltei. Como a lua, né? Vai e volta. É, procurando tratar essas coisas assim como coisas importantes, não querer tratar essas coisas do yoga antigo e substituir tudo isso por uma linguagem moderna, da anatomia e da ciência e da medicina, né? Não fazer isso, mas assim tentar se apropriar o máximo possível desses conceitos a partir do que eles queriam dizer e construindo uma sensibilidade a partir daí que vai nos levando a uma construção do próprio corpo. Tenho pensado Eu, fazer as coisas assim.
eu acho que isso que você coloca, né, a construção do próprio corpo, não, pegar não essas técnicas não como base para se explorar, eu acho que é mais ou menos esse é o ponto, né, desse trabalho que eu faço com as mulheres, assim, porque justamente, né, como desde aí, desde esse plano do, ok, utilizando essa técnica da yoga, ok, para se reconhecer, né, eu parto sempre do ponto de vista dos ciclos, assim, né, porque para mim é super importante que se a gente não, como mulher, não entende essa ciclicidade, né, é muito difícil a gente se compreender, né, porque essa ciclicidade é dança hormonal, né? A Ayurveda também vai ter uma rama da Ayurveda, eu acho que você até já deve conhecer, né? Que só cuida desses aspectos também, né? Do ciclo feminino. Tem variações de doshas, né? Em um mês a gente vive 4 doshas, né? Sim. Os doshas que são os arquétipos aí da Ayurveda, né? Então, eu acho que a ideia, a minha proposta é justamente essa, né? Pegar essa sabedoria, não, essa técnica, essa tecnologia da yoga e fazer esse reconhecimento, né, esse empoderamento, essa desalienação, né, que a mulher, que eu acho que a gente está tão distante, né, eu acho que como ser humano hoje em dia, como você mesmo falou, né, a sua proposta é fazer a gente voltar a sentir, né, na Uhum. yoga. A gente, né, como yoga atualmente é uma proposta de voltar a gente a sentir o nosso corpo, né? Então, a proposta que eu trago, não, que eu tenho, olha lá, o Trago. espanhol já chegando, é fazer a gente sentir, explorar e se cuidar também, né? Nesse, como mulher, né? Então, assim, abrir espaços para cuidar da saúde do corpo da mulher também, né? Do corpo feminino. Abrir espaços para cuidar do que é sangrar 5, 6, 7 dias por 30 anos, que, né, como que o que há uma complexidade nesse momento também, né? A questão da ovulação também, né? Há uma complexidade também, enfim, todo o ciclo é complexo, né? Então, como fazer com que a yoga te ajude, né? Você como praticante ou não também, porque também eu trago muito essa proposta de yoga para mulheres reais, assim, sabe? Como Uhum. yoga para minha mãe, para minha avó, para sabe, como para minhas amigas, para todas, assim, né? Então não tem que ter nada especial para praticar yoga, né? Tem que estar aí, tem que, como você falou, tem que estar querendo sentir, se descobrir, se reconhecer desde essa perspectiva dos sentidos, né? Como Sim. desde essa perspectiva de abrir esse espaço, desde essa perspectiva do autocuidado, né? Que é muito o que eu trago, assim. Então, legal, como você falou, Mula Bandha, Dhyana Bandha. Então, legal. Então, você como praticante que utiliza essas ferramentas, né? Por que talvez não seja legal você fazer o Dhyana Bandha quando você está menstruada, né? O que está acontecendo no seu corpo, né? Então, assim, essas coisinhas, esses detalhes, eu acho que falta muito, assim, a gente, como mulher, se descobrir como praticante também, né? Como talvez alguns detalhezinhos que nos vão ajudar a se cuidar também em alguns momentos, não? Da E nossa essa vida. autopercepção é muito importante, né? Assim, porque eu vejo muito perguntas. Pode fazer o Diana quando está no ciclo menstrual? Pode fazer Mula Bandha? Pode fazer invertida? Pode? Assim, como se fosse tudo uma receita Uma que vale para regra. todo mundo, uma regra. Porque, assim, bom, primeiro está perguntando para mim, eu nunca menstruei, eu falo a partir do que eu entendo. Pode perguntar para mim. Mas pode perguntar para Vou fora deixar agora. o meu coração sempre aberto. Mas de qualquer forma, assim, sei lá, o primeiro dia é diferente do segundo, do terceiro. Tem gente que fala que faz invertida, não tem problema nenhum e se sente muito bem. Tem gente que fala que faz e sente mal, porque pode acontecer coisas opostas. Às vezes pode diminuir o fluxo, para outras pessoas pode aumentar o fluxo. Uhum, Então, uhum. assim, não sei, não tem É uma orgânico. receita. É Uhum. orgânico, você vai ter que se perceber, vai ter que se sentir, Esse é o ponto. né? Porque senão, assim, a gente fica nesse trabalho de alopatizar, né? Como se fosse assim, receitar um remédio. Faça isso aqui 10 Uhum, vezes e uhum. você vai ter tal efeito. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? E esse trabalho todo de observação, de percepção, ele passa por um reconhecimento de um corpo aí meio esquecido, né?
Claro, senão vira um discurso fundamentalista, né? A gente começa a criar regras num espaço que é de experiência, né? Isso que eu sinto, assim. Por isso eu gosto muito de trabalhar com o autocuidado, né? Como não sou eu que vou te cuidar, não como Uhum. e eu acho que como é você mesma, né? A gente junta, por isso que eu falo que é uma experiência, é um estudo, né? A gente junta, se vai descobrindo, né? Através dessa percepção, através das práticas de yoga, né? Que é como você mesmo estava falando, o que é bom ou não para mim, né? Eu te posso dar aqui talvez o porquê, de um ponto de vista da Ayurveda, ou de um ponto de vista até da, da medicina, né, alopática, o porquê que não é legal você praticar o Dhyana Bandha. Mas se de repente para você tá tudo bem, nada mudou no seu ciclo, né? Você segue com uma saúde, digamos assim, né? Do seu ventre, com uma boa produção de hormônios, se tá tudo bem, legal, segue praticando, né? E eu acho eu acho que é uma experiência, eu acho que cada. Por isso também que, né, esse autocuidado eu levo muito a uma descoberta, é um yoga para sabedoria, não para um despertar da sabedoria feminina, né? Essa é a minha ideia. E quando eu falo também de sabedoria feminina, Marquinhos, assim, eu acho que não é só a sabedoria da mulher, né? É também a sabedoria do que é essa energia, não lunar em você, né? Uhum. Esses canais, esse rata, né? Essa união sol-lua, né? Que é o fundamento da Hatha Yoga. A gente está fazendo isso, né? Para se unir, não para se separar, né? Uhum. Então, assim, então o que é esse brilho lunar, né? Essa qualidade lunar, que é o que eu acho que a sua proposta atual, assim, de trabalho é maravilhosa, né? Para isso, que explora esse tá aí todo o tempo alimentando, né, esse Iranadi, assim, né, esse canal feminino. E também porque eu sinto, como a gente estava falando, né, a gente vive um yoga masculino que é produzido também, né, no momento masculino, não estou falando que é homem, né, no momento patriarcal, né, que faz a gente estar nesse ritmo, né, a gente esquece, né, o que a gente estava falando antes, a gente esquece dos nossos. Tem mulheres que esquecem que estão menstruando, tem mulheres que nem sabem, assim, se desconectam dessa Desconecta. natureza orgânica e selvagem, né, do ser humano, da ser humana, né? Então eu acho super importante explorar, né, porque voltando assim, esse yoga masculino também, eu acho que vem muito o formato do yoga, né? Eu falando isso, eu sou praticante de Ashtanga, sou assim, não, Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um yoga super físico, né? Assim, é meu atualmente a minha prática pessoal, ela vai por aí. Então, que é um yoga do asana mesmo, né? De criar através do corpo, a gente se libera, a gente se encontra, né? Então, e eu sinto que esse yoga do asana, do movimento, da forma perfeita, não? De que te vem de uma qualidade de vida tal, de que yoga fit, né? Como tem gente que eu conheço que faz academia para praticar yoga, e eu falo, quê? Não, então é um yoga masculino nesse sentido também, né? Está todo Sim. tempo alimentando esse Pingala Nadi, né? A gente está todo tempo aumentando e estimulando a produção, a vida como técnica, né? E Racional. se não, né? Eu estava pensando enquanto você fala, se quando o yoga alcança o Ocidente, e nesses últimos 100 anos da trajetória do yoga, talvez nos últimos 60 ou 80 anos, mais ainda, se quando não encontra o Ocidente uma sociedade altamente masculinizada nesse sentido da razão, né, nesse Uhum. sentido da objetividade, nesse sentido do time is money, né, que foi passando para a sociedade ocidental inteira, se o yoga não caindo nesse contexto cultural, porque o yoga vem de uma outra cultura e cai, por mais que venha de uma cultura patriarcal, é outra história, né? Assim, Outra. é outra cultura, é outra forma de pensar. Mas assim, quando cai na nossa sociedade, se ele não encontra ali também uma outra força que vai sustentando justamente essa forma que você está descrevendo, de um yoga masculinizado do ponto de vista, né, da força, da energia masculina, da objetividade, da racionalidade, da força, Da conquista, a da imagem. conquista, do desafio, da comparação, né, dessa superação, essa coisa toda que está ligada
muito com a cultura ocidental também, né? São valores de uma cultura ocidental. Você tem que se superar, você tem que se destacar, você tem que ser Exato. produtivo. E o yoga, quando ele cai nesse contexto, muitas vezes, assim, ele se acelera e o yoga Uhum. deixa de ser aquele momento de reflexão e de reconexão para continuar com a mesma extensão daquilo que a gente já faz o dia inteiro. Só muda de ambiente, né? Você sai e vai para o seu tapete, continua fazendo a mesma coisa que você estava fazendo lá no seu trabalho, né? Uhum. Não, sim. E agora que você estava falando também, eu fiquei pensando, né? E é algo que eu acho super importante a gente falar também, né? Que o yoga chega no Ocidente, né? Com essa e encontra, não, essa sociedade, esse ritmo, ok? E que para mim começa também a gerar, talvez, né? Não sei o que você acha disso. E aí o pessoal também uma prisão do corpo feminino, né? Como uma padronização desse corpo. Isso para mim também é algo super delicado, assim, que a gente, né? Eu como essa, talvez não uma defensora, mas eu com essa proposta do yoga para mulheres, assim, por isso que eu falo que é yoga para mulheres reais, Sim. me debato muito com isso e como praticante também, né? Porque como praticante que tem que mostrar o seu trabalho também, né? Como porque hoje em dia como o trabalho tá, né? Se você coloca o pé não sei aonde, né? Qual o seu nível de flexibilidade, ou sua capacidade de ficar aí de parada de mão. Tudo bem, isso é maravilhoso, porque eu posso entender que isso é uma disciplina, que isso é uma história, né? É uma história percorrida, né? Através do corpo, e eu honro muito isso também, honro a prática, pratico asanas, né? Como, por isso, assim, para mim também, yoga para mulher não é yoga tranquilo, não tem nada a ver com isso, yoga para mulheres, né? Como não é, também não é dançar, não tem nada a ver com isso, assim, porque eu vejo muito isso, que eu acho que é lindo também, porque aí é uma liberação, mas descoisificar, descapitalizar esse corpo, que eu sinto que foi capitalizado, né? Ele chega numa revista, no Yoga Journal, que maravilhoso, são referências, a importância aí, Uhum. mas, né, como que tá vendendo, como que quando a gente Qual é a pensa no yoga, imagem, né? né? Como que a gente está comprando e consumindo esse yoga também, Sim. assim, né? Qual é a nossa intenção ao consumir esse yoga? E É a você nossa colocou uma postagem esses dias, né? E eu acho que é um ponto importante da gente tocar também. Como esse yoga, dessa forma, com essa imagem, através dessa forma de comunicar, né? Porque hoje em dia Uhum. as coisas são muito visuais, né? Como hoje em dia essas coisas vão sendo mostradas num sentido que não ajuda, né? Nesse sentido que a gente está falando, ele vai contra essa objetificação do corpo feminino, né? Tinha lá uma foto que você pegou de uma publicação, né? Aham. E Uhum. assim, onde, putz, qual é o objetivo com isso, né? Sim, Assim, virou fetiche. virou um fetiche, um objeto, Sim. e aí Uhum. as posturas do yoga, elas ficam sendo mostradas por vários ângulos, né? E as mulheres fazendo aquilo, e isso não contribui em nada, né? Não contribui em nada para a questão desse aspecto feminino, muito pelo contrário, né? Às vezes reforça um outro aspecto que, Sim, na verdade, não é a intenção. sim, patriarcal, né? Eu acho que é Né? muito delicado esse momento, assim, que a gente vive. Já falando um pouquinho sobre isso, assim. Porque eu entendo, eu posso entender, né, a necessidade de se comunicar através desse corpo, né? Porque yoga é prática, né? E eu entendo isso, e eu como facilitadora e como praticante, assim, eu acho que a minha jornada na yoga veio através da prática, assim, esse estudo todo que eu tô falando do feminino vem através da prática. Então eu posso ver isso também, né, como arte, como expressão, né, com beleza também, mas também tem esse outro lado, né? Até que ponto eu mesma, ou talvez aí as outras também meninas que estão aí, mulheres não praticantes, até que ponto a gente também, né? Ao não se mostrar dessa forma, né? Até que ponto a gente também não está colaborando com isso, assim. Então, eu acho que é a dualidade que todo tempo a gente cai, É, né? Eu acho que todo tempo a gente está lidando
com essas dualidades, não sei se morais Eu acho que muito vai da intenção, né, Flora? Eu fico pensando assim, porque ao mesmo tempo que é uma liberdade, e você pode mostrar o seu corpo como você quiser, é uma Uhum. liberdade, É é uma questão de importante. liberdade, né? É uma liberdade que até tempos atrás não existia Uhum. também, Uhum. mas eu acho que vale muito, e como a gente não consegue saber diferenciar, né, e também talvez nem nos caiba, enfim, mas vai muito da intenção, assim, pensar realmente qual é a sua intenção em transmitir uma imagem dessa forma, ou qual é a sua intenção em se comunicar dessa forma, né? Qual a Uhum. intenção por trás disso? E pode ser uma intenção política, pode ser uma intenção de demonstrar uma liberdade, de demonstrar uma Sim. revolução, de muitas coisas podem ser mostradas ali, né? Qual é Eu a acho que é intenção? importante também isso, né? Como você falou, há um tempo atrás a gente não tinha esses espaços, né, de expressão, ainda mais de mulheres, né, se expressando. Uhum, Então eu acho que também é isso, né? Tem esse outro lado de que a minha forma de me expressar, e eu me expresso com tudo, não me expresso com o corpo, me expresso como essas fotos hoje, né, que dessas militantes da menstruação, que eu acho que é super importante, né? Como foto menstruada, sangrando, foto de parto, né? As mulheres, assim, nesse momento, né? De total, como uhum. força, fortaleza e fragilidade, né? Como... Então, eu acho que sim, é um momento importante e eu acho que a gente é uma jornada importante, a gente como praticante, né? Como mulheres e você também, né? Como homem, mas como facilitador e como praticante, né? Aí guiando também muitas mulheres, né, Sim. nessa jornada, abrir esses espaços para conversar sobre isso, para viver isso também, né? E abrir os espaços para os homens também, né? Porque Assim, eu senão vai dar não uma voz adianta para muita homens. coisa. Mas o que eu acho assim, não adianta, é lógico, adianta, mas assim, não resolve se isso fica só como uma luta das mulheres, como uma conquista das mulheres, Sim, enquanto os homens continuam lá, né, no seu, querendo proteger o seu status quo das coisas sem se modificar também, né? uhum. E então eu acho muito importante, acho muito urgente se falar sobre esse lado feminino, talvez ainda mais para os homens. As mulheres já estão um pouco mais abertas, já estão um pouco mais acostumadas, apesar de ter muitas mulheres também que não estão tão abertas para isso, mas enfim, já tem muito mais mulheres abertas. Tanto é que eu estava colocando esses dias, 87% das Sim, pessoas que me seguem são mulheres, 13% são homens. É muito pouco, é muito pouquinho. E se a gente pega do grupo de pessoas que praticam, desses 13% que são homens, sei lá, um ou outro fala uma coisa de vez em quando, os outros estão lá com a câmera fechada, sabe assim? porque eu acho Então, que também porque quando o yoga chega, né, no Ocidente, ele chega para a mulher, né? Como homem joga futebol, não faz yoga, né? Como para mulher que necessita cuidar do corpo, para mulher que precisa tá calma, né? Se uhum, desesterilizar, como dela é histeria, não? Como precisa sair daquela é, histeria, né? sim, Do menstrual. Então, assim, a mulher, a yoga chega muito para alimentar essa parte da mulher também. E eu também entendo também, sabe, Marquinhos, que as mulheres no Ocidente, a gente também, isso já é uma sensação minha, assim, a gente se conectou muito com a yoga, porque dá aquele sabe, aquele alento, não sei se é alento que fala em português, mas é como dar aquele ar, né? Sabe aquela, né? Como dar aquele ar, uau, encontro aqui algo que me faça sentir, né? Encontro aqui algo que me faça voltar, né? A viver o meu ritmo natural, né? Encontro aqui um espaço, um acolhimento meu comigo mesma, né? Eu encontro com o meu corpo. Então eu começo a entender também, né? Que ok, o yoga vem sendo vendido como uma prática feminina, e eu acho que você, como homem praticante, que vem de uma família, né, que está aí, né, trabalhando na yoga, rezando a yoga, sabe muito bem disso, e talvez tenha até você tenha vivido isso. Não sei se teve muitos amigos praticantes de yoga na sua adolescência, por exemplo, nenhum. mas eu acho que a gente encontra um acolhimento na prática, né? Porque aí vem aquela coisa, não importa como a yoga é vendida, ela é sensível, ela é introspectiva, ela é meditativa, né, ela vem liberar, ela vem fazer conhecer. Então eu acho que a gente como mulher, a gente também se encontra muito aí.
né? É como algo que é como se fosse tomar um néctar, né? Nossa, isso é minha língua, né? Isso é meu idioma, isso sou eu, né? Aqui me Sim, reconheço. Assim, eu acho que talvez por isso também as mulheres se alimentam muito dessa prática, né? Como uma ferramenta para si mesma, assim, né? E o que eu tento trazer é como, ok, vamos se alimentar, mas vamos se conhecer com tudo, né? Vamos, sabe, vamos explorar o que é ser mulher nessa yoga, assim, né? Como a yoga nos pode ajudar, assim, nos pode nutrir, né? Nos pode sim. empoderar com uma essência feminina, nos pode cuidar, acolher, assim, né? Então, essa... Ir com tudo parece uma boa dica, né? Parece uma boa E com... mensagem. Vai, mas vai com tudo, né? Não vem aos pedaços, porque aos pedaços não combina muito com yoga, assim, vai com tudo. vai como a lua, né? Eu sempre me guio muito por essa ferramenta, até que a gente ia fazer a nossa live semana passada, né? Eu falei, não, é lua minguante, não vai funcionar. Vamos fazer a lua crescente. Exatamente. E quantas coisas, né? É tão engraçado a gente estar concordando tanto hoje em dia, porque a gente já teve tantas discordâncias. Quem vê mal imagina tantas discordâncias e tanta coisa que a gente já discutiu. E eu falo, puta, não, Flora, nada a ver com o que ela está falando. E Mas aí depois a você gente pro seu lado, percebe nossa, nada a ver. essa E, hippie aí. e hoje em dia a gente se concordando em tantas coisas. É É, isso mesmo, muito querida. bom. Me conta mais, ou conta para as pessoas que estão aqui, para a gente ir encerrando e caminhando aqui para um desfecho. Quem quiser falar com você, quem quiser saber mais, quem quiser praticar com Tá, você, quem quiser, sei lá, como é que faz? sei lá. Como é que te encontra? O que que você tem feito do seu Tá. Chandra Yoga? Conta um pouquinho. É, bom, tô na rede social, né? Tô aqui no Instagram. Aí a pandemia, acho que como todo mundo, né? Antes eu tinha muito essa rede social mais como uma referência, assim, virtual do meu trabalho. E aí, com pandemia e tudo isso, tive que ir com tudo, assim, e com tudo, né? Mas, assim, tive que me entregar e buscar também. E também comecei a entender essa ferramenta como uma possibilidade de expansão, né? Por exemplo, eu que tô, faz muito tempo que eu não tô no Brasil, agora eu consigo me reaproximar também, né? Uhum. Até do pessoal do Brasil, até conhecer o trabalho, né? A gente pode estar aqui hoje e até também facilitar, né? Posso reconectar até alunas do Brasil, de todas as partes aí do mundo, né? Então eu estou aqui na rede social, no Instagram, vou falar um pouquinho dos trabalhos que eu faço, assim, para se alguma das meninas se interessarem, super bem-vindas, assim. Todas as segundas-feiras tenho uma prática de Chandra Yoga. Então, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, hora Brasil. É uma prática Chandra Yoga, assim, só para o corpo feminino, para a saúde. Cada dia a gente trabalha algo diferente. Cada dia a gente trabalha um aspecto diferente. É, possibilidades diferentes, assim. Então, segunda-feira, yoga para a saúde, para o ciclo feminino, para a sabedoria feminina. Também dou aulas de tudo online, né? De Ashtanga Yoga para mulheres. Isso também é um projeto super lindo. Que eu, como praticante de Ashtanga, estudante, né? E também tive a honra de ter como mestra, né? Sarasvati Joyce, a filha do Patavi, assim, que para mim foi maravilhoso conhecer essa mulher, assim, estudar com ela. É pura inspiração feminina, assim. Então, eu tenho práticas de Ashtanga Yoga para mulheres, onde a gente tenta fazer com que, onde eu tento trazer, né, com que essa prática tão rígida, tão cheia de disciplina, tão cheia de, de, de pulsão solar, né, seja mais lunar. Então, eu tento acompanhar cada uma no seu ritmo de prática. Também, todas essas minhas aulas, faço acompanhamento também, um pouquinho de um acompanhamento também, não tão profundo, né, mas um pouquinho Ayurveda também. A gente faz diagrama lunar, a gente faz acompanhamento de cada uma do ciclo também, segundo a Ayurveda e segundo a ciclicidade hormonal de cada uma. Que mais? A cada lua cheia e a cada lua nova, eu faço uma prática que se chama Yoga Ritual, que é só para as mulheres também. E aí já é um ritual, já é uma cerimônia, onde a gente se junta para, através do nosso corpo, colocando intenção, né, através do sentir, né, explorar qualidades femininas sempre. E também acho que é como
abrir um espaço para que a gente volte a se reconectar com esses aspectos lunares, né? Com esse orgânico do feminino, né? Então, assim, eu abro e facilito esse yoga ritual, que não, eu falo assim, não é uma prática de yoga, não, é um ritual onde a gente faz um altar, onde a gente se junta, onde a gente coloca intenção e sente e explora a nossa feminilidade através do corpo. E a cada lua cheia, a cada lua nova. Assim que no meu Instagram tá toda essa informação. Muito bom. Enfim, todas bem-vindas, por favor, venham. Assim, e também qualquer pergunta, questão, se querem saber coisas mais técnicas, posso praticar isso, não posso, como faz isso também? Aí tá meu coração sempre aberto a dar e receber. Sempre tô aí pronta para trocar. Muito que bom. Mais? Acho que é isso, Marquinhos. Legal. E para os 13% de homens que estão aqui, se tiver, eu vou dar uma aula para a gente falar sobre essas coisas, sobre esse lado feminino, para o lado sensível do corpo. Uma aula que era para ser nesse sábado, gente. Então ela foi anunciada nesse sábado, dia 24 de abril, mas eu tive que mudar para o dia 1º de maio, tá? Então já fica o aviso aqui da mudança. Infelizmente eu tive que mudar para o dia 1º de maio. Os homens aqui presentes são todos convidados e as mulheres aqui presentes também podem, né, convidar os homens que vocês achem, né, os maridos e amigos e namorados que vocês achem que podem se beneficiar com esse tipo de encontro, porque as mulheres estão cheias desses encontros, né? Tem várias oportunidades e os homens têm raras, né? Tem raras oportunidades. E estou vendo agora também que tem também alguns grupos, eu tenho pesquisado um pouco disso. Tem alguns, mas assim, são poucos ainda. Então, fica o convite, 1º de maio, a gente vai ter um encontro gratuito, aberto, só para homens. Tá bem simbólico esse encontro de homens no 1º de maio, né? Nada é por acaso. Por quê? Dia do trabalho, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Tomara que um dia aí você volte para o Brasil em algum momento, sem pandemia, né? Pensando assim, projetando. Seria bonito fazer algo para homens e para mulheres. Com certeza, a gente vai fazer algum momento. Mar.trancoso pergunta, qual o contato dela no Instagram? Você vai lá em cima aqui, onde tem o meu nome, e você clica ali, vai aparecer o meu e o dela, e você pode seguir, tá? Mas é Flora Souza, né? Como que é? Flora Souza o quê? Flora Souza Yoga. Flora Souza Yoga, tudo junto, é isso? Tudo junto. Legal. Ó, o Renato aí. Renato, ainda bem que você tá aí, meu. Renato está em todas, ainda bem que está aí representando 1 sobre 90, né? Então, que bom, temos 1% quase de homens, não tem 13, hoje está menos. Então tá, gente. Sati tá aí, sua amiga. Sim, minha amiga querida também. Que a gente alô, e tem várias pessoas falando aqui, maravilhosa, que estão super identificadas. Realmente foi ótimo. A Nádia quer fazer parte do nosso grupinho. Então, a gente vai criando esse grupinho, né? A gente vai criando esse grupinho de troca. E eu sempre me coloco à disposição. A Flora também está se colocando aqui, né? Para continuar essa conversa depois. E a gente vai seguindo, né? Obrigado pela presença. Adorei nossa conversa. Muito obrigado por trazer essa sua visão, esse seu trabalho, essa coisa que vem se estendendo há tanto tempo e que hoje pode resultar nessas falas muito cheias de propriedade, de experiência vivida, né? Não teórica, mas vivida. Foi super legal. Gostei muito. Obrigado. Eu que agradeço, queridão. De coração. Valeu. Agradeço também a todas as queridas e queridos aí presentes e pela energia, por estar aí, enfim, por entregar, não? Por receber, assim. Agradeço de verdade. Obrigado, valeu, gente. Obrigado por todo mundo que está aqui nos acompanhando. Seguimos. Vamos seguir. Fica gravado? Você vai gravar, Marquinhos? Sim, vai ficar gravado aqui. Legal. Tá? Vai ficar gravado aqui. Tá, valeu, legal. Gente. Beijos, boa noite. Tchau. Feliz lua crescente. Feliz lua crescente. Tchau, então, gente. Beijos.